Graça e paz. Hoje Deus está nos encaminhando para falar de algo que nós precisamos ser sempre lembradas, que é a questão do perdão. Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar. E nesta oração, no verso 14, ele diz assim: Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se a sua Bíblia está dizendo ofensas, então troque essa palavra ofensa por dívida. Porque Jesus está falando exatamente de dívidas. E seja elas quais forem as dívidas, ele está falando de pessoas que contrariaram ou contraem dívidas para conosco. E muito especialmente dívidas impagáveis, porque a dívida monetária você pode pagar, mas o perdão não. O perdão é um dispositivo de Deus para alguém que contraiu para com outra pessoa uma dívida impagável. E quando ela é impagável, só tem duas saídas. Ou o credor perdoa, ou o relacionamento acaba. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus suscita como um tema da nossa existência o perdão. Mas vamos nos lembrar do perdão que Deus nos concede em razão desta dívida impagável, porque contraímos essa dívida para com Ele quando nós rejeitamos a Deus, colocando-nos em um lugar que só a Ele pertence e pondo o nosso eu a serviço de outras pessoas, pelos outros e pelo nosso próprio Deus, que queremos que Ele nos satisfaça, sendo Ele o nosso Deus, né? Então, o nosso pecado contraído com Deus, com o nosso Deus eterno, também tem uma repercussão eterna. E como nós somos finitos, nós não temos como pagar, então, uma dívida eterna. Por isso, o nosso Deus nos perdoa, porque a nossa dívida, então, é uma dívida impagável, certo? E se Ele não nos perdoasse, esse relacionamento que nós temos para com Ele seria também rompido eternamente. A grande questão nesse texto de Mateus capítulo 6, que Jesus nos ensina a orar, é que Jesus condiciona aqui o perdão do Pai ao pecado, o perdão dos nossos pecados, né? Quando nós também perdoamos os outros. Veja só, que situação. Nós receberíamos o perdão se nós perdoarmos também. Mas nós vamos ver lá em Mateus, no capítulo 18, versos 23 e 24, Jesus contando uma parábola de uma pessoa que, é claro, vista pela lei, porque a lei mandava levar a mulher, os filhos, está lá em Levítico 25, né? Do verso 39 ao 42. Então ele diz assim: havendo uma dívida, essa dívida, então deveria ser, a pessoa não conseguia pagar, então levava os filhos, ele e a mulher trabalhavam, e se não trabalhasse, eles correriam o risco de serem lançados na prisão e apodrecer lá naquela prisão. Mas, Mateus capítulo 5, verso 25, Jesus diz assim, ó: quando você entra em acordo depressa, enquanto você está indo a caminho, para que o juiz não te entregue ao oficial, o oficial te leve para o carcereiro, o carcereiro te joga na prisão. De um jeito ou de outro você tem que pagar. Era o que a lei dizia. Não tem perdão. Dívida tem que ser paga. Veja que aqui, em Mateus capítulo 5, um capítulo antes, Jesus vai falar sobre fala desse pronunciamento de uma obrigação. É uma obrigação do pagamento dessa dívida. Não tinha, como no Velho Testamento, ele diz aqui, olha, você, quando estiver indo a caminho da prisão, vai conversando e entre em um acordo antes de você chegar ao tribunal. Mas
Então, nós vamos ver agora, em Mateus capítulo 6, ele falando de perdão. Aqui, então, já não é uma obrigatoriedade o pagamento da dívida, mas ele coloca aqui o perdão. De que forma esse perdão? Aquele que cumpre a lei, ele pode, então, se ele não quer esse perdão dado por Jesus, ele quer cumprir a lei, ele acaba enfrentando o quê? O juízo de Deus. Porque ninguém pode cobrar uma dívida impagável. Mas Jesus dá uma interpretação diferente, que a vida ela está acima da lei. O sábado, Jesus diz que o sábado foi feito para a vida e não ao contrário. Jesus faz uma série de repaginar, dá uma repaginada, vamos assim dizer, em toda a lei. Então, ele diz que o espírito da lei é a vida. Mas você não deve usar, eu não devo usar nunca, jamais devemos usar esses argumentos para poder sacrificar, veja só, sacrificar a vida de quem nos deve. Porque uma dívida impagável, sem o perdão, você leva essa pessoa à morte. Se você não pagar, a lei dizia isso, não pagou, você tem que morrer. Né? Então, veja só, se você se torna devedor, você pode tornar o devedor, se tornar um devedor maior do que aquele que ainda te deve. Porque se você mata o outro e não perdoa a sua dívida, né? E se a vida não tem valor, então, monetário, você fica o quê? Sempre devendo. Porque a liberdade de uma alma, amados, não tem valor, não tem preço a liberdade de uma alma humana. Se você me cobrar porque eu te feri, porque eu te magoei, então eu tenho com você uma dívida o quê? Impagável. Mas se você tirar a minha liberdade, se você me matar, por exemplo, então você e o tribunal que agiram com essa justiça são totalmente injustos. Tanto você como o tribunal. E todos nós, né, temos um momento de acerto, de um acerto de conta, onde nós temos realmente que confrontar aquele que nos deve. Nós temos que chamar a pessoa, né, aquela pessoa que nos deve, que não tem como pagar, por exemplo, pela nossa dor, pelo nosso sofrimento. A pessoa que causa um sofrimento, ela não tem como pagar. Quanto que vale aquilo que eu sinto? É impagável. Não tem valor monetário para isso, né? Então, o que devemos fazer? Dizer para essa pessoa, olha, sua dívida para comigo realmente é impagável. Por isso eu vou te dar o perdão, vou te liberar, eu vou quitar a sua dívida. Quando você lembra uma pessoa, o que ela te fez, você vira essa pessoa, você libera essa pessoa. Você deixa ela lá no passado. Porque lá no passado estão quem? Estão os mortos. E só não tem futuro quem já morreu. Quem já morreu. E a vida dessa pessoa será sempre maior do que o que ela fez a você. Veja bem. O problema é que quando você também se mata, porque é um suicídio. Porque a recusa do perdão, amados, é continuar a viver no passado. Porque só não tem futuro quem já morreu. E assim, se você escolher ir para o passado, você está cometendo o que? Um suicídio. Deus vai te tratar com a lei porque você não sabe viver em função da graça. Você não sabe viver em função da vida. E só quer... Aí você fala, não, mas eu quero justiça. Você quer só justiça? Porque querer justiça é querer morrer. É querer morrer. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então nós recebemos o perdão da dívida impagável pela graça de Deus. E não pela justiça, é pela graça. Porque se nós tivéssemos que realmente pagar, a forma de pagamento seria qual? Como no Velho Testamento, pela justiça seria então a morte. Mas só pode perdoar aquele que já recebeu, ou aquela mulher que já recebeu o perdão de Deus. Porque eu acredito que as minhas dívidas, elas foram todas quitadas lá na cruz. Admito sofrer
o dano com que você me fez, porque não posso, com minha justiça, ser absolvida. Eu não posso. Por isso é que eu tenho que dar o perdão. Eu tenho que dar o perdão. Para poder receber perdão também. Para poder receber o perdão de Deus. Para poder enterrar e deixar lá no passado aquilo que não faz, que não me faz bem. Me magoou, então eu tenho que dar o perdão, eu tenho que dar essa dívida. Senão eu mantenho aqui aquela pessoa que eu não perdoei do meu lado. Do meu lado. E eu não posso fazer isso. Que Deus, amados, nos ajude a entender o impacto da mensagem do Evangelho nas nossas vidas. Confronte sim, confronte, mostre a promissória, ofereça perdão, passe para Jesus essa nota da dívida quitada, ainda hoje, se puder. Deus vai dizer, olha, você realmente me magoou, tá aqui, ó. Tá aqui tudo que você me fez, mas de agora em diante, isso daqui, ó, não me pertence mais, eu coloco nas mãos de Deus. Você não deve para mim, você deve para Deus. Aprenda a orar. Aprenda a orar por aqueles que te magoaram. Pai, abençoe fulano, me magoou, me fez mal, falou isso, falou aquilo. Foi uma dívida que contraiu comigo, mas eu não quero que essa pessoa continue atrelada à minha própria vida e ao meu coração. Por isso eu coloco em tuas mãos. É assim que nós fazemos. Oramos por aqueles que nos ofendem. Oferecemos perdão por aqueles que nem nos pedem perdão. Oferecemos, então, a vida para nós e para aquelas pessoas, para não ficarmos presas ao passado e nem ficarmos presas a uma dor que vai nos matando, às vezes de forma homeopática, mas vai matando aos poucos, sim. Agora, o mais sério de tudo isso é que Jesus condiciona o perdão aos nossos pecados, ao perdão que nós oferecemos aos outros. E se é verdade o que a palavra de Deus nos ensina, e eu acredito ser verdade, se não agirmos dessa maneira, qual será o nosso fim? Então é melhor obedecermos a palavra de Deus. Perdoe, ofereça perdão a quem tem uma dívida impagável para com você. E Deus vai te dar graça. Eu creio nisso em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, coloco os teus filhos em tuas mãos. Cada uma, Senhor, que tem um passado, um problema, uma dor, uma ferida na alma, Senhor, que ainda não conseguiu liberar perdão. Que o Senhor dê forças e ajude, Senhor, porque queremos entrar no teu reino, sermos participantes da tua glória, em nome de Jesus. Amém.